Boa tarde, irmãos. Meu nome é Hélio. Hoje queria falar porque é indispensável tolerância zero contra a adulteração da palavra de Deus. Vou começar contando uma história. Um certo rei tinha um ministro das finanças desonesto. As moedas daquele país eram de ouro com 10 gramas. Ele começou a receber, cada dia apanhava 1000 moedas de ouro, derretia e tirava 10% daquelas moedas de ouro e colocava chumbo. Então derretia de novo e formava uma moeda no mesmo formato da anterior, mas que 90% era ouro e 10% era chumbo. E ele cada dia ficava com 10 quilos de ouro. Passou sua vida fazendo isso até que retirou 10% do ouro das moedas em circulação do país e ia morrer. O filho dele não podia continuar, porque se botasse mais ouro, as moedas começavam a se dobrar de tão mole. Então ele começou a apanhar as moedas e limava na beira, e as moedas ficavam 10% menor, e aquele pó de ouro ele passou a vida brincando. Mas daqui a pouco a moeda estava pequena, não podia mais fazer isso. Então o neto dele começou a raspar de um lado e do outro na face da moeda. Ao fim dessas 3 gerações, aquelas moedas que começaram com 10 gramas estavam com 0,1 grama, do tamanho de um botãozinho de camisa e fina como papel. Então isso eu estou ilustrando. Se nós permitirmos o primeiro passo na deturpação da palavra de Deus, nós vamos terminar ficando com 0 da Bíblia, ou então muito pouco acima de 0. E vou dar um exemplo disso. Eu vou dar um exemplo baseado no versículo de Mateus 1,25. Mateus 1,25, no começo da impressão das Bíblias, mais ou menos no ano 1522, as Bíblias traduzidas para as línguas de todas as nações da terra, todas as Bíblias, de todas as igrejas, de todos os países, no mundo inteiro, em todas as línguas, sem exceção, todas tinham somente uma coisa, que era a tradução da puríssima, perfeita palavra de Deus, que é o texto maçorético do Velho Testamento e o texto recepto do Novo Testamento, e todas as Bíblias, dos batistas, dos reformados, de todas as Bíblias traduzidas, diziam: e não a conheceu, está falando de José, e não a conheceu até que ela deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Isso é a tradução que está na Almeida 1681, da qual possuo uma fotocópia. Conheceu é uma tradução literal e linda do relacionamento que existe entre esposo e esposa, que é coisa planejada por Deus. Então uso o eufemismo, que é lindo e poético e todos entendemos. Quando a Bíblia diz que José não conheceu a Maria até que ela deu à luz, nós entendemos o que quer dizer. Que ele não foi realmente o esposo fisicamente na noite nupcial, esperou até que ela desse à luz o filho. E quando está dito que ele foi o primogênito, primo, primeiro, gênito, gerado, nascido. Então Jesus foi o primeiro nascido de Maria. E nós vemos na Bíblia, se procurar nos locais, que Maria teve pelo menos 7 filhos, porque a Bíblia dá o nome de 4 irmãos de Jesus e diz que ele tinha irmãs. Se é no plural, era pelo menos 2 irmãs. Então 4 mais 2, 6. Jesus teve pelo menos 6 irmãos e irmãs sem distinção do sexo. Então Maria teve pelo menos 7 filhos. Então essa era a tradução em todos os países do planeta Terra, em todas as nações, em toda a língua, sem distinção. Quando foi em 1955, 1956, aqui no Brasil, se introduziu a Almeida Revista Atualizada, que foi a primeira Bíblia baseada
no corrompido texto crítico, que vem de basicamente dois manuscritos, o Alexandrinos aliás, os Sinaíticos e o Vaticanos, desprezando quase 6.000 manuscritos que são basicamente idênticos. Eles começaram a prestigiar os manuscritos que tinham desprezados até mesmo pelas igrejas apóstatas como a Igreja Católica. E a tradução foi: e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Perceberam? Roubaram, extraíram, mutilaram da palavra de Deus, amputaram da palavra de Deus que Jesus foi o primogênito, o primeiro de uma série de filhos que Maria teve. E já foi uma deturpação inaceitável para satisfazer os católicos. Depois, na década de 2000, eu vi uma tradução que mudou e ficou assim: e não teve relações. Deixou de usar o eufemismo, a poesia, que toda criança aprende se você ensinar. Em vez de não a conheceu, diz não teve relações. Por que baixou de nível? Toda criança alfabetizada, que eu tive o privilégio de pregar, com 2, 3 segundos que eu expliquei, eles entenderam. E agora, na atual década de 2010 em diante, perdoe-me citar umas bíblias grosseiras, perdoe-me, mas a Bíblia Freestyle nem tem coragem de dizer tudo. Diz assim: o moleque, isso é Mateus 1, 24 a 25, falando de Jesus, diz: o moleque, que se chamaria Jesus, além de nascer de uma virgem, para não desmentir a profecia, parece que ele não acredita nisso, está dizendo com ironia, o moleque, que se chamaria Jesus, além de nascer de uma virgem, para não desmentir a profecia, também viria para salvar o povo das deles. Eu não vou pronunciar a palavra, mas é o que se faz quando se vai no vaso sanitário. Então ele está dizendo que Jesus veio para salvar o povo das deles. José, cabra macho obediente, não transou com a Dona Maria, até que nascesse um menino que o ultrassom celestial havia prometido. Fecha aspas. Estou citando essa chamada Bíblia Freestyle. Sem comentário. Então, meu irmão, minha irmã, não é porque você não se revolta ou fique indignado com o que se está fazendo com a palavra de Deus. E entenda que se começa aos poucos. Havia um brinquedo que eu não tive coragem de levar. Eu levei meus filhos, mas nunca tive coragem de brincar de um tobogã, onde eles começavam a descer e não sei se era encerado com silicone, mas escorregando e pegavam uma velocidade enorme. Ninguém que começasse a escorregar o primeiro metro podia parar mais e desistir, dizer: não quero mais descer. Porque quando você adquiria a velocidade de 10 km por hora, aquilo ia para 20, para 30, 40, 50, você descia, quisesse ou não quisesse. Então, a solução para quem não quisesse correr o risco daquela brincadeira é não começar, nem se aproximar da borda, ficar em local seguro. Se começar a descer, desce tudo. Então, a solução para a Bíblia é preservá-la da forma mais perfeita que se pode. Então temos que ter tolerância zero, não admitirmos a primeira Bíblia dele como por outras cada vez pior. Não devemos admitir nenhuma adulteração. Termino citando Deuteronômio 4:2 e Apocalipse 22, 18 a 19. Deuteronômio: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E Apocalipse 22, 18 e 19 diz:
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então, eu, pela palavra de Deus, eu digo que os que propositadamente adulteram a palavra de Deus não podem ter salvação, nunca foram salvos. É a Bíblia que diz: quem acrescenta não tem a salvação, quem retira também não tem a salvação. Eu não espero encontrar no céu os que fizeram essas adulterações. Quando subir ao meu Salvador e ao céu, eu tenho certeza que eles estarão no local oposto, que é o inferno. Também, Salmo 11, versículo 3, diz: se forem destruídos os fundamentos, isso é o alicerce, que poderá fazer o justo? Se você vier com um canhão, com um dinamite e retirar o alicerce de um prédio, de um edifício de muitos andares, você imagina que pode restar uns 20 ou 30 andares se você destruir os alicerces? Da mesma maneira, se você permitir mudar um J e um tio da Bíblia, isso é o primeiro passo para a destruição completa. Deus nos ajude a nem colaborarmos com isso, nem tolerarmos com isso, nem sermos neutros contra isso, mas tomarmos uma posição firme. Deus nos abençoe.